Livro de Neemias, capítulo 2 e versículo 17, diz a palavra de Deus. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que vos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, a saber, Artaxerxes. E Neemias, em sendo o copeiro do rei, ele era um homem de segurança do rei, um homem de confiança do rei. A saber, ele tinha, por exemplo, a responsabilidade de provar da bebida do rei antes que o rei viesse a tomar. Caso tivesse envenenada, ele morreria e não o rei. Ele precisava ser alguém muito próximo, alguém muito íntimo do rei, para que ocupasse esse cargo. De fato, ele tinha que ser alguém da sua confiança. E ele estava em uma terra estranha, em uma terra alheia, em uma terra que não era a sua. E eu acredito que a saudade ardia no seu coração. A vontade de estar entre o seu povo consumia a sua alma. E a Bíblia diz que o seu irmão, Hanani, vai visitá-lo. E quando o seu irmão vai visitá-lo, a Bíblia diz que ele pergunta como está Jerusalém, como está o seu povo, como é que andam as coisas em Jerusalém. E a notícia que ele recebe é que o povo está em miséria. A notícia que ele recebe é que a cidade está assolada. A notícia que ele recebe é que os muros estão derrubados. Aquele homem que conhecia a história desse povo e conhecia quão grandes feitos Deus havia feito por aquele povo, e esperava sempre pela restauração desse povo, e esperava sempre pela manutenção desse povo, e talvez ele esperava receber uma ótima notícia, dizendo que o seu povo estava bem, de que o seu povo prosperava, de que a cidade já estava reedificada e restabelecida. Mas as notícias entristecem o seu coração, e aquele homem, ao receber a notícia, ele chora, ele se entristece, e ele ora a Deus. E a Bíblia diz que ele vai então servir ao rei. E quando ele vai servir ao rei e tomar o vinho antes do rei, o rei percebe que ele está triste. E o rei olha para ele e diz: por que você está triste? Por que você está desta forma, já que você não está doente? Um homem, um servo, um simples copeiro do rei, mas que o seu semblante, que a sua tristeza chamou a atenção do rei. Muitas vezes nós pensamos que não estamos sendo vistos, observados e percebidos, mas eu quero dizer para você que o rei tem visto a sua tristeza, o rei tem visto a sua aflição, o rei tem visto o seu semblante decaído, o rei tem visto o que tem acontecido com você, o rei tem visto o que tem inquietado o seu coração, e o rei diz: o que é que eu posso fazer por você? Lembra do cego Bartimeu, quando clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu faça? E ele diz: eu quero ver. A mesma coisa o rei está perguntando a você: o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça? Eu sou, lembre-se, eu sou
E ele então abre o seu coração para o rei e diz: rei, as notícias não são boas. Eu fiquei sabendo que a terra onde estão sepultados os meus pais está assolada, o povo está em miséria. Abra o seu coração para o rei. Não guarde mais essa dor, essa angústia dentro do seu coração, mas abra o seu coração, porque o rei está de ouvidos inclinados para ouvir a tua voz, para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu pedido. E ele diz: eu queria ir lá, eu queria ajudar aquele povo, eu queria que o Senhor me desse permissão para ajudar aquele povo. E a permissão é concedida. Você conhece a história, não vou me deter nos detalhes da história. Mas em uma época em que Jerusalém estava assolada, ninguém se importava com Jerusalém, ninguém lembrava de Jerusalém. Mas esse homem, quando soube da situação, se importou e disse: as coisas não podem continuar dessa forma. A casa de Deus, o povo de Deus, a cidade de Deus, a cidade do grande rei estava assolada. E ele diz: as coisas não podem ficar assim. Ele se indignou com a situação em que o povo de Deus estava vivendo. Ele se indignou com a situação em que a cidade do povo de Deus estava. Eu me lembro das palavras de Jesus, quando em João capítulo 2, versículo 17, após expulsar os vendilhões do templo, os discípulos dizem e se lembram da profecia que dizia: o zelo da tua casa me consumiu. O zelo da casa de Deus consumiu Neemias também. E a pergunta que eu faço para você é: e o zelo da casa de Deus tem consumido você? E você tem se inquietado pela situação que a casa de Deus está, que o povo de Deus está assolado em miséria? Pastor, eu estou bem. Pastor, eu estou bem empregado. Pastor, eu estou abundante em bens materiais, mas talvez a tua vida espiritual esteja uma miséria. E a pergunta que eu faço é: você se indigna por ver o povo de Deus em miséria espiritual? Você se indigna por ver o povo morrendo espiritualmente falando? O zelo da casa de Deus consumiu esse homem da mesma forma que consumiu Jesus. E quando o zelo da casa de Deus nos consome, isso nos conduz a tomar atitudes, isso nos conduz a tomar decisões, isso nos conduz a agir. Se indignar não resolve nada. Se indignar às vezes é apenas o estopim para a ação, mas se não acontecer a ação, nada vai mudar, nada vai ser transformado. E esse homem se indignou. E quando ele se indigna, ele toma uma atitude, ele começa a agir. E o rei então lhe dá liberdade para voltar a Jerusalém. E atende os demais pedidos que ele fez, dando-lhe carta para que ele possa apresentar aos governadores, para que ele possa levar madeira, para que ele possa ter todos os meios possíveis e necessários para restaurar a casa de Deus. Ou seja, um homem judeu em uma terra estranha, em uma terra alheia, mas achou o favor e desfrutou dos benefícios do rei. Eu quero dizer para você que apenas aqueles que são íntimos do rei desfrutam dos benefícios do rei. Nós muitas vezes estamos querendo receber os benefícios dele, mas nós não somos íntimos dele. Mas nós não participamos da mesa dele, mas nós não tomamos do vinho dele. Esse homem estava próximo, e a intimidade que ele tinha com o rei lhe proporcionou os benefícios que ele necessitava e as bênçãos que ele esperava. Em um tempo que Jerusalém estava assolada e ninguém se preocupava com Jerusalém, esse homem se preocupou. Porém, quando ele se preocupa, quando ele age, a oposição começa. Sempre haverá opositores. Por mais nobre que seja a sua obra, por melhor que sejam as suas intenções, sempre haverá opositores. Sempre haverá um ou outro que vai se colocar contra você. Sempre haverá um ou outro que vai se colocar contra a sua obra, contra as suas ideias, contra os seus projetos, contra as suas ações. Sempre haverá um ou outro para apontar um defeito, para apontar uma falha, para criticar. Sempre haverá opositores.
É aquela velha história: alguns não fazem, criticam aqueles que querem fazer e aqueles que estão fazendo. A Bíblia menciona e deixa claro para nós quem são os inimigos de Neemias: Sambalate, Tobias e Gesem. Todos eles de nações estranhas, todos eles de nações estrangeiras, nenhum deles judeu, mas estavam lá. Você precisa aprender que nem todos que estão dentro da mesma casa são a mesma família. Nem todos que estão no mesmo ambiente compartilham dos mesmos pensamentos. Nem todos que estão dentro da igreja adoram e servem o mesmo Deus. São filhos do mesmo Deus, fazem parte do mesmo povo e estão caminhando para o mesmo céu. Nem todos. Esses homens estavam entre eles, mas não faziam parte deles. Esses homens conviviam com eles, mas esses homens não tinham a mesma mentalidade que eles. Só que havia um grande problema, um problema ainda maior. Esses homens tinham uma certa autoridade e poderiam interferir na causa de Neemias. Porém, o maior problema dele não era a autoridade que esses homens tinham. O maior problema de Neemias é porque esses homens recebiam informações privilegiadas de judeus que estavam entre o povo de Neemias. Os piores inimigos de Neemias não eram aqueles que estavam fora. Os piores inimigos de Neemias eram aqueles que estavam dentro, aqueles que estavam com ele, aqueles que sentavam do lado dele, aqueles que comiam no mesmo prato que ele. Os piores inimigos de Neemias eram aqueles que estavam mais próximos dele. De quem está lá fora, não se espera nada. De quem é oposição declarada, não se espera nada. Mas daqueles que estão do nosso lado, nós esperamos fidelidade, lealdade, honradez. O maior problema de Neemias eram aqueles que estavam com ele, mas estavam dando informações para o inimigo. Deus está querendo que você abra os seus olhos, porque talvez aqueles que estão mais próximos de você são seus piores inimigos. Talvez aqueles que estão mais próximos de você são aqueles que estão te sabotando, são aqueles que estão te minando, são aqueles que estão te colocando para baixo, são aqueles que estão destruindo você, estão desanimando você, estão desincentivando você, estão dando maus conselhos para você. Abra os seus olhos, porque eles estão matando você aos poucos. Eles estão ao seu lado, mas estão a serviço do inimigo. Nem todos que estão dentro da igreja creem no mesmo Deus. Nem todos que estão dentro da casa fazem parte da família. Deus está querendo abrir os seus olhos para que você comece a enxergar e ter discernimento com relação às pessoas com quem você convive. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Ele se propõe a restaurar a cidade. E a Bíblia diz que ele, ao chegar em Jerusalém, isso acontece no ano 45 a.C., ele sai à noite e começa a observar a cidade, à noite, sozinho, calado, em silêncio, e não revela a ninguém qual era o motivo da sua ida a Jerusalém, o que ele queria fazer em Jerusalém. Ele apenas vai observar, e enquanto ele observa, ele percebe que a cidade está assolada, mas, acima de tudo, os muros estão derribados. E uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. As cidades antigas sempre eram muradas. Talvez, quando falamos de muralhas, o maior exemplo que nos vem à mente são as muralhas de Jericó. Muralhas tão extraordinárias que a Bíblia diz que Raabe morava numa casa que ficava em cima do muro. Então você imagina a dimensão desse muro, para que houvessem casas construídas em cima desse muro. E os muros de Jerusalém estão assolados, destruídos. E ele pensa, não adianta construir a cidade ou reconstruir a cidade se os muros estão derrubados. Enquanto ele está observando a situação,
Eu me recordo daquilo que Deus diz através do profeta Zacarias, quando ele diz: eu mesmo serei no meio de vós uma muralha de fogo. Eu serei essa muralha de fogo. Então cerque-se do Senhor, e que o Senhor seja essa muralha intransponível, para que o inimigo não tenha acesso à sua vida. Porque se você edifica tudo, mas se você não cuida e não coloca o Senhor como uma muralha ao seu redor, a cidade está vulnerável e vai destruir. A cidade é a sua vida. Ela estará vulnerável e será destruída. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127. Os opositores se levantaram. As críticas começaram. As más intenções e más ações começaram. E Neemias insistiu. E Neemias persistiu. E Neemias perseverou. A pergunta que eu faço é: diante das críticas, diante da oposição, o que é que você faz? Diante da ação do inimigo, você fica intimidado, intimidada? Ou você prossegue? Ou você continua? Ou você vai em frente? Lembre-se, os benefícios e a vitória não são para aqueles que perecem no meio do caminho, são para aqueles que vão até o fim. Os opositores se levantarão, as críticas virão, e você faz o que diante disso? Você para ou você segue em frente? Os inimigos começam a usar das suas armas contra Neemias para paralisá-lo, para impedir a sua obra. E a primeira arma que o inimigo usa é a zombaria. Eles começam a zombar de Neemias. Eles começam a zombar do povo que abraçou a causa de Neemias, zombando deles e dizendo: o que é isso que vocês querem fazer? Caçoaram deles, menosprezaram eles. Vocês podem até edificar os muros, mas vocês são tão fracos que uma raposa é capaz de derrubar os muros que vocês vão construir. Zombaram dele. Será que essa não tem sido uma arma eficaz do inimigo contra você? Zombar e menosprezar você? Zombar da sua obra? Zombar dos seus projetos? Zombar dos seus planos? Rir de você? Cuidado, porque muitas vezes você estará suscetível apenas a alguns risos de deboche. Alguns risos de deboche talvez sejam suficientes para desanimar você. Ao você receber isso, você pode dar razão para eles e pensar: realmente, eu estou sonhando muito alto, eu estou pensando alto demais, realmente a obra é muito grande, realmente quem sou eu? Realmente que meios eu tenho para fazer? Neemias poderia ter pensado isso, mas a resposta de Neemias foi: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. O poder não está na minha mão, a capacidade não está na minha mão, a sabedoria não está na minha mente. O Deus dos céus nos fará prosperar. Todas as vezes que o inimigo se levantou contra ele, e diante de todas as armas que o inimigo usou contra ele, sabe qual foi a ação dele e a reação dele? Foi orar. Foi orar. Foi contar para Deus. Foi desabafar para Deus. Foi abrir o coração para Deus. E foi dizer: Senhor, eles estão zombando, Senhor, eles estão menosprezando, eles estão ridicularizando, mas eu creio que o Senhor, que é o Deus dos céus, nos fará prosperar. Eu creio que é a tua mão que vai edificar essa obra. Eu creio que é o Senhor, e essa obra é do Senhor, e se essa obra é do Senhor, de fato a obra vai acontecer. Cuidado, muitos vão zombar de você, muitos vão ridicularizar, muitos vão menosprezar. Não pare, não desista. Tudo que é grande começou pequeno. Todos os grandes ideais, todos os grandes projetos começaram com um sonho,
com você, sozinho, só você e Deus. E Deus fez crescer. E Deus fará crescer tudo o que você tem posto diante dele. E tudo que você tem se proposto a fazer na obra dele. Em nome de Jesus. Neemias não se intimidou, começou a trabalhar. E à medida que Neemias ia trabalhando, a coisa ia acontecendo. Os muros iam se formando. A obra estava de vento em polpa. E quando a obra estava de vento em polpa, as coisas estavam acontecendo, o inimigo mudou a estratégia. O inimigo resolveu se aproximar dele e resolveu se oferecer para ajudar. Aqueles que estavam criticando agora se aproximam e oferecem ajuda. Será que eles queriam ajudar? A realidade é que eles queriam sabotar a obra. Eles queriam estar perto para minar a obra por dentro. Acredite, haverá algumas ajudas que você vai precisar rejeitar. A gente tem um adágio onde a gente diz: toda ajuda é bem-vinda. Não, nem toda ajuda é bem-vinda. Algumas ajudas você terá que rejeitar. Algumas pessoas que se oferecerem para estar do seu lado, você vai agradecer e dizer: não, obrigado. Algumas pessoas que vão querer caminhar do seu lado, você vai dizer: muito obrigado, estou bem assim. O meu projeto é outro, você não cabe dentro desse projeto. Há algumas ajudas que você vai precisar rejeitar, porque se você aceitar, os seus planos vão por água abaixo. Os seus projetos serão minados e a sua obra vai ruir. A pergunta que eu faço é: por que você deveria aceitar a ajuda de quem sempre se colocou contra? De quem sempre criticou desde o começo? De quem sempre tentou atrapalhar desde o começo? E eu estou falando muitas vezes da obra dentro da igreja também. Às vezes a gente planeja algo e as pessoas só criticam, só encontram defeitos, só encontram problemas, só encontram dificuldade. Não vai dar certo por isso e por aquilo. E de repente, como que num passe de mágica, as pessoas que outrora criticavam, apontavam os defeitos, se oferecem para ajudar. Por que você aceitaria a ajuda dessas pessoas? Acredite, elas não mudaram. Elas não mudaram. E se você aceitar, muito provavelmente a sua obra vai ruir. A sua obra vai por água abaixo. E quando eu falo da sua obra é a sua vida. A sua obra é a representação da sua vida. Se a sua obra ruir, a sua vida vai ruir junto. Não aceite a ajuda daqueles que criticaram desde o começo. E eu não estou pregando aqui que você deve se relacionar mal com as pessoas. Não. O que eu estou dizendo para você é que você precisa entender que há pessoas que não mudam. Eu falo por experiência própria. Eu já convivi com muitas pessoas e eu já dei crédito a muitas pessoas. Eu já dei segunda, terceira e quarta oportunidade a muitas pessoas. E muitas pessoas não mudam. Simplesmente não mudam. Então é você que tem que zelar por você mesmo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: zela por ti mesmo e pela doutrina. Você tem que zelar por você. Se você não zelar por você, tudo vai por água abaixo, inclusive a sua obra. Eles não mudaram. Neemias poderia, diante da oposição, se abater, se entristecer, se desanimar. Mas por quê? Eu só estou querendo reconstruir, eu só estou querendo fazer o bem, eu só estou querendo tirar o povo da miséria. Por que tanta oposição? Por que você vai se entristecer e se abalar diante da recusa e da oposição do inimigo? Você esperava o quê? Que ele te ajudasse? Esperava o quê? Que ele te aplaudisse? Esperava o quê? Que ele te incentivasse? O inimigo só vai lutar contra. Não espere nenhum benefício do inimigo. Ele não vai torcer por você. Ele quer que você se arrebente. Ele quer que você seja destruído. E isso eu estou falando para você entender e para você aprender
que nem tudo que entra por aqui deve descer para cá. Nem tudo que você escuta deve ganhar relevância. Nem tudo que projetam sobre você merece receber de você importância. Lembre-se do profeta Jeremias, em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A sua mente deve estar ocupada com aquilo que traz esperança. Não é com aquilo que desanima. Não é com aquilo que desincentiva. É com aquilo que impulsiona. É com aquilo que abençoa. É com aquilo que ajuda. Saiba escutar as críticas e não guardá-las. Saiba escutar as afrontas e não guardá-las, não se deixar contaminar por elas. Saiba escutar os julgamentos e ter consciência de que não procedem. Se você não tiver essa sensibilidade, você estará fadado ao fracasso. A sua obra vai ruir, você vai fracassar. Neemias poderia, diante da afronta, da rejeição e da oposição daquelas pessoas, ter discutido com eles, ter tentado explicar para eles qual era o projeto, ter tentado convencê-los de que eles estavam errados, de que eles estavam equivocados. Neemias não fez isso. Não adianta. Sabe por quê? Porque se Neemias parasse para dar atenção a eles, Neemias apenas estaria promovendo eles, estaria fazendo eles ganharem importância e espaço. Quando você para dar atenção a essas coisas, você está dando importância àquilo que deve ser rejeitado, àquilo que deve ser esquecido, àquilo que deve ser abandonado. Aprenda a dar importância àquilo que edifica, àquilo que contribui, aquilo que ajuda. Aquilo que não edifica, deixa passar. E acredite, há pessoas que não vale a pena tentar convencer, porque há muitas pessoas que não estão interessadas na verdade. Há muitas pessoas que não estão interessadas nos fatos. Há pessoas que têm as suas próprias opiniões, as suas próprias convicções, e isso lhes basta. Se alguém tem uma opinião formada sobre mim, por que eu vou dedicar tempo e atenção a essa pessoa para tentar convencê-la de que eu não sou o que ela diz que eu sou? Aí serão dois tolos. Ele pensando algo sobre mim que eu não sou, e eu tentando convencê-lo que não sou. Quem quiser pensar sobre mim, pense o que quiser. Cada um é livre para ter a opinião que quer. Não seja tolo e não perca tempo tentando mostrar ou provar para as pessoas quem você é. Se a sua vida não é suficiente para provar, nenhuma prova que você apresentar também será suficiente. Neemias não perdeu tempo tentando convencê-los de que eles estavam errados, de que eles estavam equivocados, de que a obra era boa, de que a obra era necessária, porque eles não queriam que a obra acontecesse. O fato e a verdade é essa. Quando eles oferecem ajuda, Neemias poderia simplesmente ter esquecido da zombaria, do desprezo e da oposição e ter se associado a eles. Eles mudaram. Então vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos edificar juntos. Ele poderia ter esquecido, mas ele não fez. Porque se ele fizesse isso significaria o fim da obra. Pastor, mas Jesus não nos ensinou que nós devemos perdoar as pessoas? Sim. Mas perdoar não é apagar da mente. A Bíblia diz que quando Jesus está sendo julgado na casa do sumo sacerdote, a Bíblia diz que Pedro está lá fora. E enquanto Pedro está lá fora, alguém chega e diz: você é um deles. Eu não sou. Alguém chega e diz: você faz parte deles porque você fala igual a eles. Não, eu não sou. E a Bíblia diz que ele pragueja Jesus e diz: eu não conheço esse homem. Jesus passa, o galo canta e ele lembra-se.
Você acha que quando Jesus passa e olha para Pedro, Jesus tinha apagado da mente que Pedro o havia negado? Jesus tinha apagado da mente a própria profecia de Jesus que ele o negaria? Esquecer não é apagar da mente. Esquecer é não cobrar a pessoa por aquela dívida. Jesus perdoou Pedro, mas se Jesus tivesse esquecido, não estava escrito aqui, não estava registrado para nós. Lá na frente, Jesus restitui a Pedro até mesmo o cargo dele, mas ficou registrada a falha de Pedro. Então acredite, tal qual Neemias não se associou a esses homens, desprezando aquilo que eles tinham feito, você também não pode esquecer aquilo que foi feito e não pode se associar a algumas pessoas, porque, reitero o que disse anteriormente, algumas pessoas, infelizmente, não mudam. Algumas pessoas, infelizmente, não mudam. Cuidado. Cuidado com quem sempre criticou, zombou, se manteve distante, não se envolveu. Cuidado. Quando essas pessoas querem se aproximar mais uma vez. Quando essas pessoas querem estabelecer com você amizade. Cuidado. Você não conhece as intenções dessas pessoas. Talvez elas não querem ser suas amigas de verdade. Talvez estão se aproximando de você para colher informações para destruir você. Querem compartilhar da sua intimidade para destruir você. Então não permita que qualquer pessoa partilhe da sua intimidade. Não permita que qualquer pessoa tenha acesso a informações que só devem ser compartilhadas com pessoas íntimas. Há pessoas que têm um defeito muito grande, fala demais para qualquer pessoa, fala coisas íntimas para qualquer pessoa. E eu digo a você, as pessoas sempre demonstram o grau de confiança que elas merecem. Sabe como é que você faz para descobrir se uma pessoa merece sua confiança ou não? Conte para ela um segredo que os outros podem saber. Se os outros souberem, você já sabe que essa pessoa não merece confiança. Então cuidado, não fale demais para qualquer pessoa. Às vezes a gente faz isso, vou confessar. Às vezes a gente conversa com pessoa e a gente fala alguma coisa que as pessoas podem saber. As pessoas são testadas e não percebem. Quando essas pessoas contam, aí nós sabemos, nessa pessoa eu não posso confiar. Cuidado, porque nem todas as pessoas merecem partilhar da sua intimidade. Neemias não se associou a esses homens. Por mais que eles estivessem se oferecendo para ajudar, Neemias sabia que eles não poderiam fazer parte daquela obra. Não analise uma pessoa por uma atitude. Eles tiveram uma atitude naquela hora de se oferecer para ajudar. Não analise uma pessoa por uma atitude. Analise uma pessoa pelo seu histórico. Observe quem a pessoa é. Observe o histórico da pessoa. Às vezes nós desprezamos todo o histórico negativo da pessoa e depositamos confiança nela por uma palavra, por uma ação, por uma atitude. Isso é suicídio. Você está louco? Você quer se destruir? Não analise uma pessoa por uma ação. Analise as pessoas pelo seu histórico. Nós falamos de duas armas que o inimigo utilizou contra Neemias. Primeiro zombou e menosprezou ele. Depois tentou se aproximar e estabelecer amizade com ele para sabotar. E a terceira arma que o inimigo usou contra eles foram boatos, calúnias, fofocas. O inimigo acusou ele, ou os inimigos acusaram ele de querer se rebelar contra o rei.
depois de querer se tornar rei dos judeus. Boatos, calúnias e fofocas. Quando o inimigo não vence você através da zombaria, ele vai tentar se aproximar para sabotar. Quando não, ele vai caluniar você. Ele vai fazer fofocas a seu respeito. Ele vai mentir a seu respeito. Os boatos começarão a aparecer contra você. E você já percebeu, você já prestou atenção, que às vezes as pessoas ficam sabendo de algo sobre você que só uma pessoa sabia? Se só uma pessoa sabia e as pessoas estão sabendo, as outras pessoas não adivinharam. Por que você ainda confia? Por que você ainda fala? Por que você ainda abre o seu coração? Será que você é tolo? Será que você é tola o suficiente? Boatos, calúnias e fofocas foram a terceira arma que o inimigo usou, ou que os inimigos usaram contra Neemias. Então, diante das fofocas, dos boatos, o que Neemias fez? Foi orar. Não perca tempo, eu já disse, não perca tempo tentando convencer ninguém de quem você é, de quais são as suas intenções. A sua obra falará por você. A sua obra mostrará qual é de fato a sua intenção, porque as pessoas, na grande maioria das vezes, não estão interessadas na verdade. Elas têm uma opinião formada e não estão interessadas na verdade. Neemias, talvez, quando decidiu retornar para Jerusalém e reedificar a cidade e os muros, talvez ele esperasse que ele teria o apoio de todas as pessoas. Talvez ele esperasse que todos cooperassem. E quando ele se depara com a oposição, talvez ele se entristecesse por causa daqueles que não o ajudaram, daqueles que não estavam ou que não ficaram do seu lado. E a palavra para você é: não se frustre pelas pessoas que não estão do seu lado. Celebre por aquelas que estão. Não espere que todos estejam do seu lado. Não espere, porque não estarão. Então não se frustre, porque eu esperava, eu contava com fulano. Não conte. Não conte. Ah, mas fulano não foi, fulano não veio. Eu esperava aquela palavra de incentivo de fulano e aquela palavra não veio. Então eu estou frustrado. Não se frustre. Celebre por aqueles que estão do seu lado. Celebre por aqueles que ficaram. Celebre por aqueles que estenderam a mão. Celebre por aqueles que se disponibilizaram. Aqueles que não se disponibilizaram, aqueles que se afastaram, aqueles que não estenderam a mão, não são aquilo que você esperava que eles fossem. Não são aquilo que você acreditava que eles fossem. E é nessas atitudes que você conhece quem são as pessoas. Então não adianta alguém chegar para você, irmão, e bater nas suas costas. Estamos juntos. Conte comigo. E na hora que você conta, na hora que você precisa, para as coisas mínimas, essa pessoa está ausente. Nem a presença da pessoa, nem com a presença dela, nem com uma palavra, nem com um incentivo, essa pessoa coopera. Então cuidado. Cuidado com essas pessoas. E conheça-as através dessas pequenas atitudes. E não se frustre por causa disso, mas celebre aqueles que estão com você. Celebre por aqueles que estão do seu lado. Antes de você responder àqueles que te acusam, compare a vida deles com a sua. Estão falando de você, estão falando de mim. Então a primeira coisa que eu faço, eu comparo a minha vida com a vida da pessoa. Eu comparo o que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida com aquilo que Deus está fazendo na vida dessa pessoa e através daquela pessoa. Aqueles que estão falando de você, tem mais obra do que você para mostrar? Aqueles que estão falando de você, tem mais vida no altar do que você? Aqueles que estão falando de você, se entregam mais do que você? Tenha absoluta certeza que geralmente não.
Eu posso dizer que 100% das vezes não. Sabe por quê? Porque quem está ocupado na obra não tem tempo para estar apontando a obra de ninguém, não tem tempo para estar criticando a obra de ninguém, não tem tempo para estar achando defeito na vida de ninguém. Está ocupado, está envolvido, está trabalhando. Então compare. Se você compara, você vai perceber se a crítica merece importância ou não. Se essa pessoa não tem uma vida na presença de Deus maior e melhor do que a sua, não merece atenção. Não merece que você perca o seu tempo se preocupando com isso. Acredite, qualquer coisa que nos paralisa, que se coloca diante de nós para fazer com que paremos a nossa obra, só beneficia o inimigo. Dentro da igreja é óbvio que existem estratégias, existem muitas coisas, existem também incompatibilidades, existem muitas coisas, mas tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que paralisa, só coopera com a obra do inimigo. Aqueles que estão paralisando outros não estão a serviço do rei, não estão a serviço de Deus, estão cooperando com a obra do inimigo. Deus não te chamou para cooperar com o inimigo. Deus não te chamou para ser instrumento do inimigo. Deus te chamou tal qual como chamou Abraão e disse: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você não pode ser bênção na vida de outro, também não seja maldição. Mas seja bênção. Seja bênção em nome de Jesus. Neemias teve todos os motivos que você possa imaginar para desanimar, para se entristecer, para se frustrar, para desistir. Mas ele não fez. Sabe por quê? O nome Neemias significa aquele a quem Deus conforta, aquele a quem Deus consola. Pode se levantar a oposição que for, você é aquele a quem Deus conforta, você é aquele a quem Deus consola, porque Ele prometeu que enviaria o Consolador para estar com você, e Ele está com você, Ele habita em você, e Ele não te deixará órfão.